Boa noite a todos. Vamos dar início à sessão do dia 17 de junho de 2019. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Claudecir Marrafão. Presente. Vereador Claudinei Dinello. Presente. Vereadora do Semara Lúcio. Presente. De Lima. Presente. Vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Vereadora Maria Aparecida Alves da Silva. Presente. Vereador Odilo Antônio da Silva. Presente. Vereador Walter Inácio de Medeiros. Presente. Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Enquanto sobre a mesa dos senhores a ata da sessão anterior. Com o silêncio dos senhores, considero a mesma aprovada. É só para constar em ata, Gali, que o vereador José Maria Berbetti me encaminhou uma cópia, uma foto do atestado que ele vai estar colocando na casa amanhã, que ele está com problema de saúde e não pôde vir hoje. Vamos passar para o expediente sem votação. Indicação 343. Indico à mesa que se oficie ao prefeito municipal, solicitando que sejam determinado ao órgão competente a realização de estudos com vista a substituir padrões de energia elétrica das escolas municipais, viabilizando a ligação dos equipamentos de ar-condicionado instalados nas diversas unidades escolares, que mesmo já possuindo os aparelhos acima citados, não é possível sua utilização em decorrência dos padrões de energia serem incompatíveis, ou seja, não suportam a carga inerente ao funcionamento dos mesmos. Autor, vereador Fábio Araújo Roque. Indicação 344/19/17. Indico à mesa que se oficie ao chefe do Executivo Municipal, no sentido de que sejam enviadas gestões junto à Eletricidade S.A., tendo por objetivo viabilizar a implantação de iluminação pública na rua Castro Alves, à altura do número 57, bem como no local em que encontrava-se instalada a Academia da Terceira Idade, no Jardim Morada do Sol, adjacências à Casa do Menor. Enfatizamos a urgência dos serviços retromencionados, tendo em vista o risco que se encontram expostos os moradores do entorno dos pontos aqui apontados no período noturno, em razão do verdadeiro breu que se instala nos mesmos, facilitando a ação de eventuais marginais. Autor, vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Indicação 345. Indico à mesa que se oficie ao chefe do Executivo Municipal, no sentido que seja determinado ao responsável pelo setor de trânsito do nosso município, solicitando a realização dos serviços de sinalização horizontal e vertical nas vias que dão acesso à rua Ivan Jacinto Guimarães, bem como avaliar a possibilidade da implantação de um redutor de velocidade na altura das residências de número 81 e 91 da via retrocitada. A presente propositura tem por escopo atender justa reivindicação dos moradores da rua evidenciada, considerando o alto risco a que se encontram em razão do expressivo fluxo de veículos através das mesmas, muitos dos quais desenvolvendo velocidades incompatíveis com o ambiente urbano, ensejando assim muita preocupação. Autor, vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Indicação 346/19/17. Indico à mesa que se oficie o prefeito municipal solicitando que sejam enviadas gestões junto à Electro, objetivando melhorias no sistema de iluminação pública ao final da rua Ayrton Orlando e início da estrada municipal Ângelo Grisani, saída para Narandiba. Constados naquela importante região de nossa cidade, grande deficiência de luminosidade, fragilizando a segurança dos moradores e transeuntes, o que julgamos extremamente preocupante, urgindo assim a ação administrativa objetivando solucionar o problema. Autor, vereador Walter Inácio de Medeiros. Indicação 347. Indico à mesa que se oficie ao prefeito municipal, solicitando que se oficie
oficia o prefeito municipal solicitando que, através do setor de trânsito municipal, se proceda à realização dos serviços de pintura dos redutores de velocidade localizado na estrada municipal Ângelo Grisani, estrada Panarandiba. Chamamos a atenção da administração quanto à presente necessidade, tendo em vista que a ausência ou deficiência da pintura dos referidos dispositivos físicos dificulta sua visibilidade, fomentando a possibilidade da ocorrência de avarias em veículos e mesmo acidentes nos locais em que se encontram implantados, urgindo assim a realização dos serviços de pintura que nesta oportunidade solicitamos, exigindo assim a devida atenção da administração com vista a seu atendimento com maior celeridade possível. Autor, vereador Walter Inácio de Medeiros. Indicação 348/19/17. Indico à mesa que se oficie o prefeito municipal solicitando que seja determinado ao setor competente dessa prefeitura que seja implantada a faixa de travessia de pedestre no trecho compreendido entre as avenidas Bertácio e Pedro Cassese. Chamamos a atenção da administração quanto à necessidade da providência que ora encaminhamos, considerando o expressivo fluxo de pedestres que circulam diuturnamente por aquele importante trecho do sistema viário, exigindo assim atenção pertinente do Poder Público Municipal. Autor, vereador Walter Inácio de Medeiros. Indicação número 349. Indico à mesa que se oficie ao setor de meio ambiente, solicitando urgente a fixação de placas proibitivas em locais onde tem se acumulado lixo, entulhos e outros dejetos, sem autorização do município. Autor, vereador Claudinei Dinello. O senhor me permite a palavra? Com a palavra, autor. Essa indicação, eu aqui estou pedindo para que a prefeitura faça a gentileza de colocar a placa para ver se inibe alguns locais que está sendo usado para descarte. O Odilo hoje sabe da dificuldade que é para que a população respeite alguns lugares da cidade. Citando, aqui próximo ao CDHU na feira, lá perto da Assembleia de Deus, na Américo Tendo, lá embaixo na CDCIS Menossi e alguns outros pontos. Então, eu acho, a hora que você coloca uma placa grande, igual foi colocado lá no Vantini, há quem dizia que o pessoal ia continuar jogando lixo. O Odilo viu que parou. Nem tinha terminado de cercar, colocou a placa grande lá, deu o recado, o pessoal já se inibe. Então, nós temos ali próximo à feira, está muito feio aquele local, gente, sabe? O Odilo tem limpado lá constantemente, mas a gente tem observado que não para de jogar lixo. Ontem eu passei lá, está a coisa mais feia. E nós temos ali, hoje, é uma porta de entrada para aquele bairro novo, né? Quem vem lá de baixo. Então, eu acho que o investimento que a prefeitura vai fazer é muito baixo, para que a gente tenta inibir um pouco, que a população tenha consciência do assunto. Porque não é possível você jogar entulho, tudo bem, entulho não é lixo, mas você jogar colchão, cama, tudo quanto há naquele local, na frente de um loteamento, aonde próximo à feira, eu acho que não tem como a gente tolerar isso. Então, tem que se fazer o quê? Tenta-se colocar a placa. Então, é esse meu pedido, para que o município providencie placa grande, igual foi colocada aquela no Vantini, que deu resultado. Eu acredito que dá resultado. Tá? Obrigado, presidente. Foi encaminhado pela prefeitura resposta aos requerimentos dos senhores vereadores. Fica aqui à disposição dos senhores. Aquele que quiser cópia, é só pedir para o Galho providenciar. Tem um requerimento também, que era o 48/19/17, se eu não estiver enganado, do vereador Dinello, para a senadora Mara Gabrieli. Está a resposta aqui também, fica à tua disposição. É só para o vereador Lucas, com relação ao projeto lá da carga e descarga, na justificativa aqui, ó, o projeto que em pauta
Justifica-se, pois trata-se da consolidação de toda a legislação pertinente às operações de carga e descarga nas vias públicas do município de Pirapozinho. O único ponto que se fez alteração foi no horário de carga e descarga aos sábados, passando das 10 às 15 para as 6 às 9, que irá contribuir para a melhoria do trânsito. A única coisa que alterou. As demais pegou todas as leis e consolidou só nessa aqui. É o que está aqui, qualquer dúvida, para vocês poderem se localizar melhor. O único ponto que está alterando é esse aí, com relação à legislação que já tinha. Certo? Requerimento de pesar. Não tem nenhum nome aqui. Ninguém tem nenhum requerimento de pesar? Não, está aqui para incluir. Ninguém pediu para fazer, então não tem, tá? Está aqui, se alguém tiver, a gente já inclui. Não tem? Vamos passar para o expediente com votação. Mas não tem um não. Sabe não? Interessado, prefeito municipal. Projeto de Lei 044-1917 autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir por desapropriação via amigável ou judicial por interesse público as áreas de terra que especifique da outras providências. Lê tudo? Aqui. Pequeno. As confrontações não precisam, mas até na matrícula aqui, ó. Aí depois você já vem para cá. Tá. Projeto de Lei número 44, 10 de junho de 2019. O prefeito do município de Pirapozinho, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, com base no artigo 49 da Lei Orgânica do Município, sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. De conformidade com o que dispõe o artigo 84 da Lei Orgânica do Município, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir por desapropriação via amigável ou judicial, por interesse público, uma área de terra urbana sem benfeitorias. Artigo 2º. A área acima descrita visa atender o escoamento de águas pluviais e ampliação dos serviços públicos que se fizeram necessários. Artigo 3º. Havendo acordo quanto ao preço e forma de pagamento, a expropriação se fará amigavelmente. Artigo 4º. As despesas com a transferência do domínio e respectivo registro na serventia imobiliária competente em nome do município correrão por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Autor, prefeito Orlando Padovan. O referido projeto fica à disposição das comissões. Interessado, prefeito municipal, projeto de lei 045-1917, consolida a legislação que disciplina as operações de carga e descarga no município de Pirapozinho e dá outras providências. Artigo 1º. As operações de carga e descarga com definição, cuja definição consta no anexo 1 do Código Brasileiro de Trânsito, Lei 9.503/97, no estacionamento das vias públicas relacionadas ao artigo 2º desta lei, somente poderão ser realizadas no período compreendido entre
1. Das 18 da tarde às 10 da manhã, de segunda a sexta. 2. Das 6 da tarde, das 6 da manhã às 9 da manhã dos sábados. Artigo 2º. Estão sujeitas às restrições do horário dispostos no artigo anterior as operações de carga e descargas realizadas no quadrilátero compreendido entre as ruas Tiradentes, Oscar Toledo César, Rui Barbosa e Ayrton Orlando. Artigo 3º. Compete à Divisão Municipal de Trânsito a instalação de sinalização adequada nos locais abrangidos pela restrição aqui de respostas, bem como o cumprimento da legislação do trânsito em vigor. Artigo 4º. Os estabelecimentos os quais os bens ou mercadorias estejam sendo carregados ou para os quais os bens ou mercadorias estejam sendo descarregados em desacordo com as restrições dispostas nessa lei, estarão sujeitos às seguintes sanções. 1. Advertência. 2. Multa equivalente a 100 unidades fiscais do município. 3. Multa equivalente a 200 unidades fiscais do município, em caso de reincidência. 4. Cassação do alvará, caso o estabelecimento venha cometer a terceira infração ao disposto nessa lei. Parágrafo 1º. Competirá ao setor de tributação e fiscalização municipal a fiscalização do cumprimento do disposto nesta lei, bem como a lavratura dos autos de infração e aplicação das respectivas sanções. O infrator será notificado do auto da infração pessoalmente, via postal ou em não sendo localizado por edital, dispondo de 5 dias para querendo apresentar defesa ao setor de tributos e fiscalização. Caberá ao setor de tributação e fiscalização apreciar a defesa eventualmente apresentada, sendo que, caso julgado procedente a defesa, o autor será julgado inconsistente e arquivado. O auto será julgado inconsistente e arquivado. Parágrafo 4º. Em caso de pena de multa, o infrator disporá do prazo de 30 dias para efetuar pagamento por guia a ser retirado no setor de tributação e fiscalização. Parágrafo 5º. Caso o infrator não efetue recolhimento de multa no prazo fixado no parágrafo anterior, o valor correspondente será inscrito em dívida ativa, com as respectivas implicações legais. Parágrafo 6º. A aplicação das sanções dispostas nesta lei não afasta a aplicação das penalidades e sanções administrativas dispostas no Código de Trânsito Brasileiro, a que se sujeitam os condutores e proprietários de veículos que desrespeitarem a regulamentação imposta por esta lei. Artigo 5º. Constituem exceções o cumprimento dos horários fixados na presente lei. 1. As operações de cargas e de descargas realizadas com veículos automotores classificados como automóveis, motocicletas e veículos utilitários com capacidade de carga de até 3.400 kg para veículos e proprietários de estabelecimentos comerciais. 2. A execução dos serviços de concretagem em obras, desde que previamente autorizados pela Prefeitura Municipal, mediante demonstração de serem os mesmos urgentes e inadiáveis. E 3. As operações de carga e descargas em estabelecimentos e serviços de saúde em pronto-socorros para atender situações de emergência, caracterizados como de risco à segurança e à integridade física da população. Artigo 6º. Fica vedada aos particulares a utilização de cones, faixas sinalizadoras ou qualquer outro meio que obstrua o estacionamento regular de veículos ou circulação de pedestres nas calçadas, ruas e vias públicas do município, sem a prévia autorização do diretor da Divisão Municipal de Trânsito. Parágrafo 1º. A utilização de cones ou faixas de sinalização será autorizada excepcionalmente nas hipóteses de urgência, emergência ou quando a segurança e incolumidade de pessoas assim justificarem, e ainda assim somente durante o período em que permanecer a situação excepcional. Parágrafo 2º. As penalidades pelo descumprimento das disposições previstas nesse artigo são as mesmas previstas no artigo 4º desta lei, bem como o descumprimento da legislação do trânsito vigente. Artigo 7º. Os casos omissos serão disciplinados a critério do prefeito municipal, juntamente com o diretor da Divisão Municipal de Trânsito, através de decreto. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação
ficando revogadas as leis municipais 3.555/2009, 3.651/2010, 3.657/2010 e 4.387/2019. Prefeitura do município de Pirapozinho, 10 de junho de 2019, prefeito Orlando Padovan. O referido projeto fica à disposição das comissões. Vai ser dada leitura ao último projeto. Quem for fazer uso do pequeno expediente. Interessado, vereador Fábio Araújo Roque. Projeto de lei 046/1917 dispõe sobre o fornecimento e instalação gratuita pela concessionária de serviços de água de válvulas de retenção de ar para hidrômetros a todos os imóveis comerciais e residenciais no município de Pirapozinho e da outras providências. Projeto de lei número 46/19/17. Artigo 1º. Fica assegurado a todos os consumidores dos serviços de água no âmbito do município de Pirapozinho o fornecimento e instalação gratuita de aparelho eliminador de ar em cada unidade, independentemente servida por ligação de água. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, serão considerados consumidores todos os usuários, pessoas físicas e jurídicas, comerciais e industriais, no âmbito do município de Pirapozinho. Artigo 2º. O fornecimento e as instalações das válvulas de retenção de ar, eliminadores de ar, deverão ser feitas exclusivamente pela concessionária ou empresas contratadas pela concessionária. Artigo 3º. As válvulas de retenção de ar para hidrômetros deverão ter sua capacidade técnica para sua finalidade aprovada pelo Inmetro ou por algum órgão com essa competência reconhecida. Artigo 4º. O aparelho eliminador de ar deverá ser instalado na tubulação que antecede o hidrômetro, devendo ser observado os seguintes critérios. 1. Ser instalado pela concessionária do imóvel do usuário no âmbito municipal. 2. Preservar a padronização atual de instalação do hidrômetro. 3. Manter a localização do aparelho eliminador de ar na tubulação que antecede o hidrômetro. Artigo 5º. Os hidrômetros a serem instalados após a sanção desta lei deverão ter o eliminador de ar instalado conjuntamente, sem ônus adicional para o consumidor. Artigo 6º. A solicitação da instalação do equipamento deverá ser feita pelo consumidor mediante protocolo junto à concessionária, que terá prazo máximo de 30 dias úteis para a instalação do equipamento. Artigo 7º. O não cumprimento do prazo disposto no artigo anterior acarretará multa de 100 unidade de valor fiscal de Pirapozinho ou equivalente ao mês por dispositivo não instalando, devendo a mesma ser revertida para o Fundo Municipal de Saúde, sem prejuízo à medida prevista no Código de Defesa do Consumidor, Lei número 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 8º. O teor desta lei será divulgado ao consumidor por meio de informação impressa na conta mensal de água emitida pela empresa concessionária, nos 3 meses subsequentes à publicação da mesma, bem como em seus materiais publicitários, ficando a empresa concessionária obrigada a dar ampla divulgação sobre o benefício contido nesta lei. Artigo 9º. As despesas decorrentes com a aplicação da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes no orçamento, suplementadas se necessário. Artigo 10º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
O referido projeto fica à disposição das comissões. Está escrito fazer uso da palavra o vereador Eliseu. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Eliseu. Muito obrigado. Hoje eu venho aqui para falar uma situação que está acontecendo ali na Santa Rosa. Barredores. Nós estamos com um problema ali, o seguinte. Já falei já umas 4 vezes já para o responsável pelo setor, né? Que é o seu Edno. Sei da correria, eu sei que é complicado, mas é o seguinte, os barredores ali estão chegando ali 2 quarteirão ali para acabar a rua, no final da Santa Rosa, estão parando ali, não continua. E eu já falei 4 vezes e não teve nenhum, entendeu? Não foi resolvido, tá? A mesma coisa, é folha, lixo, e eu passo ali todos os dias. E estou sendo cobrado por uma situação dessa daí que é vergonhoso, né? Andei de a pé lá, eu vi aquela situação ali, é muita folha, muito lixo. E eu estou envergonhado nessa situação aí. Como vereador, se eu não puder dar chamar a atenção dessa parte aí e não acontecer, tive que vir aqui para a tribuna para falar. Infelizmente, eu não queria, mas chegou nesse ponto. Eu não sei se as pessoas não têm autoridade para mandar ou não têm boa vontade, porque é difícil, né? Essa semana mesmo eu liguei para o seu Edno, eu sei que está corrido, está lá na fogueira lá. Está difícil até para o Odilo também, né? Porque ele está lá, tem que dar prioridade ali, tem que ser feito, tem que ter gente ali responsável ali também, que acompanha há muito tempo ali. Até então, quero deixar aqui também a fala do Dinelo sobre o lixo lá que aumentou bastante ali. Eu sei também, porque eu passo ali todo dia, mas é a mesma situação do lixo ali, não dá para recolher todo dia, né? Porque o Odilo está lá na Fejup, né? A gente tem que entender isso aí também. Porque todo dia estava sendo recolhido. Mas como está corrida, a coisa não dá para resolver todas as situações de maneira que a gente queria. E vamos se dizer aqui também, já que aquela parte lá foi alambrado lá, poderia ser alambrado ali também. Não só colocar a placa, mas alambrar. Aí resolve o problema, né? A gente espera que isso seja feito aí depois da festividade da Fejup, né? Tem muitas coisas pequenas para ser feita aí que vão fazer diferença. Igual a gente já está chegando aí no meio do ano, chegou, né? E eu venho falar aqui também das vielas do Natal Marrafão, que a gente veio pedindo aqui de quando a gente foi eleito, a iluminação daquelas vielas. Sei que está difícil, não está sendo fácil, muita correria. Muitas coisas aconteceram, outras não. E vamos se dizer, queria que desse uma atenção especial nessa situação dessas vielas aí, porque já se passou o tempo, né? Já está na hora de ser feito também. E o campo do Natal Marrafão também, que é um desejo que a gente espera há muito tempo, né? Não só um desejo da população, como as pessoas, as crianças que gostam de jogar seu futebol, porque ali, aquele espaço ali é grande, só que está muito feio aquilo ali. As pessoas que moram ali aos derredores ali estão reclamando, vieram reclamar para mim essa semana, que é muito escuro, né? Muito lixo ali também. A gente está brigando tanto que seja feita as calçadas, né? Ali não tem calçada, não tem nem nada ali, entendeu? Quanto antes resolver aquela situação, vamos se dizer, diminui, né, um problema menos. E o campo, a gente ouve as pessoas falar que tem uma cidade da região aí que tem 2 campos, 1 campo sintético, né? E Pirapó está atrasado nessa situação aí. Sei que é difícil, tem que buscar emenda,
ajuda, mas a gente hoje está bem equilibrado a cidade. Quero mandar um recado para o prefeito lá que, com certeza, se ele quiser fazer, ele vai fazer. E eu acredito que ele vai fazer, porque já está na hora, né? Vamos se dizer. A gente está indo para o 3º ano de mandato e a gente não tem um campo sintético aqui em Pirapó. Cidadezinha pequena, igual eu já falei, Sondovalina, em umas tem. Pirapó merece. Em umas tem 2, né, Fábio Roque? Agora chegou a hora, depois dessa festividade que vai ter aqui em Pirapó, que tem que fazer. Eu apoio sempre a FEJUP, tem que ser feito. A gente não está aqui reclamando da festa, mas tem outras prioridades também aí que tem que ser visto depois dessa passagem aí dessa festa, né? E outra situação que eu estou brigando também, que é ali no Vale dos Lagos, venho falando já com o prefeito, ele, desde o dezembro do ano passado, peguei ele, levei lá, uma ligação que tem que ser feita ali, recap também, que é só um quarteirão ali, entendeu? Tá bem feio aquilo ali, e as pessoas acham que a gente está parado, né? Parado no tempo, mas não. A gente está enxergando, a gente vê essas situações, a gente cobra. É complicado, né? Se a gente for pegar no pé mesmo e jogar as coisas do jeito que tem que ser feito, porque essas coisinhas assim, gente, a gente tem que, sei lá, a gente fica triste. Igual a Santa Rosa mesmo, né? Sei lá, a pessoa fala assim, ô Eliseu, peguei a vassoura aqui, enchi o saco de folha, é lixo, a gente fica triste, porque as pessoas querem ver acontecer, né? Não vou falar para passar todo dia o varredor, mas passe uma vez, 2 vezes por semana, vai fazer diferença. E eu quero deixar aqui que tenham atenção lá naqueles pontos lá, porque o final da Santa Rosa está desleixado lá, está largado, igual o Fábio Roque fala, está largado, né, Fábio? E eu vou estar olhando lá, vou estar cobrando, vou estar ligando, mas é duro, né? A gente tem que ficar ligando quantas vezes, né? É uma coisinha tão fácil de resolver. Pega o cara responsável, leva ele lá, mostra para ele, ó, tá aqui, né? O fiscal, vamos lá, gente. Vamos ver se a gente consegue resolver essa situaçãozinha aí. Na Penha Barbosa Castro também, tem 3 quarteirões lá, que tem que ser recapeado, já mostrei para o prefeito também. Ele me passou que depois da FEJUP vai ser feito, né? E ali o trânsito ali aumentou muito, porque o pessoal que sai da Santa Rosa, sai do Vantini, sai do Novo Horizonte, do Vale dos Lagos, a gente está vendo tudo por ali. Então a passagem ali merece uma atenção também, merece ser recapeado, porque a gente passa ali, muito buraco, entendeu? E a Sabesp ainda ajuda ainda lá, faz um buraco lá, demora 1 semana, 2 semanas para cobrir aquela situação lá. Mas a gente espera que daqui para o final do ano aí muitas coisas boas aconteçam, né? E eu creio que vai acontecer. E a gente vai estar orando aí que essa festa aí, a FEJUP, dê tudo certo. Que Deus abençoe a todas as pessoas que estão envolvidas nessa construção dessa grandiosa festa aí. Pirapozinho merece, a população merece. E eu agradeço a oportunidade por estar aqui hoje, mais uma noite. Que Deus possa abençoar a todos que estão aqui. Que abençoe nossos corações. Que Deus nos dê livramento para continuar. E o que a gente precisa é disso. O resto serão acrescentados. Boa noite a todos, que Deus abençoe a todos. Está inscrito para fazer o vereador Jurandir. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador. Senhor presidente, nobres pares, quem nos assiste pela internet, está firmeza. Muito obrigado pela audiência nesses primeiros 5 meses do ano. Estamos terminando o primeiro semestre, no dia 30. E muitas coisas a agradecer. A gente,
aprovou nesta casa alguns importantes projetos de lei, não só da minha autoria, mas da autoria de todos os vereadores, que com certeza de médio e longo prazo são feitos para melhorar a vida do povo. Quero dizer, senhor presidente Nobres Bares, que nesses 6 primeiros meses, algo marcou muito para mim a história da cidade. Tudo que está acontecendo em Piraponzinho, que foi a atividade da comemoração dos 70 anos de Piraponzinho, onde toda a cidade se mobilizou, todos os servidores, para demonstrar o respeito e mostrar um pouco da história da cidade, que também vai ser mostrada agora na 31ª edição da FEJUP. Toda a decoração da FEJUP é pensada para falarmos dos 70 anos. Quero fazer uma breve explanação aqui, sem puxar muito para números, mas, enquanto líder do governo, a gente tem que trabalhar numa forma de não fazer com que as pessoas esqueçam daquilo que, como o vereador Eliseu falou aqui, ainda que pouco, mas fizemos. Nós temos que comemorar quero até fazer um abraço aqui ao pessoal do esporte, fizemos um campeonato de voleibol com o time master das meninas, campeonato de futsal que terminou há pouco com a equipe do Juventude vencendo a equipe do Videira Esporte Clube. Quero saudar aqui o Fabrício, o Lucas, o Juninho e o Roginho. Estamos iniciando as fases finais do campeonato de base, que tem a parceria do Gerson Esportes com a Associação Comercial. Sábado tem jogo novamente. Foi-se também trabalhado, também vai começar agora já o momento final, outra fase do Campeonato Amador Municipal. Fizemos recap, que não foi pouco. Asfaltamos o São Pedro. Inaugurou-se a mais bela e mais comentada e levada como exemplo Cozinha Piloto. A Escola da Santa Rosa, Alzira Correia Miras. A administração trabalhou, com o apoio dos nossos vereadores, em várias frentes. E uma delas a gente vai concretizar sexta-feira, dia 21, e eu já convido a população para estar conosco, às 20 horas, que é a revitalização da Avenida Bertaço, onde vai ser entregue à comunidade mais uma obra que tem a cara da cidade, que vai homenagear pessoas, inclusive. Primeiro, os empresários que estão investindo naquela área, que é a Avenida Bertaço, portão também de entrada da cidade. Também a companheira Deise Zocante. E ainda estaremos implantando mais um atrativo turístico, algo que embeleza a cidade, que é aquela praça japonesa, onde você vai estar lá, quem já está passando, vê lá 2 importantes totens turísticos dos 110 e dos 100 anos de imigração japonesa, e também, como nós recebemos o convite aqui, e também pelo Zap, do memorial à colônia japonesa, do memorial à chegada do imigrante japonês no Brasil. São obras que estão por cima, que já são visíveis, vereador Walter. Mas também foram feito muito trabalho nesses 6 meses, e ao longo do mandato, também naquilo que é invisível. A exemplo dos concertos de galerias, a exemplo da constância da equipe do vereador Odila na garagem municipal, quando choveu em janeiro, aquela chuva forte que deu, a gente trabalhou firmemente quase 2 semanas. Saímos a campo a buscar
recursos do Comitê de Bacia, saiu a licitação, foi contratada a empresa que já começou a trabalhar para elaborar o plano e um projeto de trabalho para o fundo de Vale do Santo e de Virgens. Então são atividades que vão surgindo, que vão acontecendo, umas com edificação de prédios, outras até onde ninguém vai ver, que é a elaboração de projeto desse que eu estou falando do fundo de vale, que depois a gente quer que saia lá um grande parque linear. E continuamos nessa toada, eu quero registrar isso nesses 6 meses, sofrendo, seu presidente. Principalmente nós que estamos na base do governo, levando paulada muitas vezes. Talvez porque a gente defende um governo sério, que tem responsabilidade, e quero colocar aqui já uma angústia minha, para aqueles que continuam acreditando no pior melhor, que acho que já está na hora de dar uma pensada, porque semana que passou eu ouvi alguns comentários, inclusive quando eu estava na quermesse da Noite Negra, eu faço um parênteses, também da administração, que tem apoiado todos os eventos desse município, todos. E na quermesse da Noite Negra, um veio lá me abordar no sentido de criticar a administração. Então, quero dizer que esse pessoal precisa lembrar que quando nós ganhamos a eleição, diziam que nós não iríamos assumir. Depois diziam que o prefeito Orlando, o vice-prefeito Carlão, não ficava até o carnaval. Depois diziam que o prefeito Orlando não ia acender a fogueira. Depois que não ia passar o Natal naquela cadeira. Depois que não ia ajudar o Vicentinho a ser eleito de novo pelo 5º mandato deputado federal. E assim vem as conversas. E o que me provoca a fazer essa fala hoje é de que nós continuamos sendo referência na região de município com capacidade de pagar as contas em dia, de vender, onde muitos fornecedores estão vindo aqui com expectativa de fazer uma boa negociação, sabendo o que vai receber. É o servidor que está conseguindo entender que com a crise, que todos sabem que está tendo, mas ele sabe que ele está recebendo em dia. E que o ticket do servidor hoje, que também paga em dia, às vezes até antes, é quase 2/3 do salário mínimo vigente nesse país. É uma administração que o vereador de fora, como aconteceu em Tarabai, quando nós fomos no título de cidadão do Ricardo Izar, ele comentou da benesse que o prefeito anda fazendo. O vereador Lucas estava lá nesse dia no evento. Enquanto outros ficam ventilando coisas nos bares, nas esquinas, nas festas, no Facebook, e desfilando um veneno, diz o vereador Fábio Roque, que eu tenho a impressão que ele mora em outro lugar, que não em Pirapó. Tem uma música que fala que aceita que dói menos. Porque não é possível que eu escutei, vereadora Cida, na última semana. Mas o detalhe é que são os mesmos. Que posta abobrinha no Facebook. Que não complementa com nada. Que não arruma R$1 de verba, mesmo tendo partido político
cidadão fica no Facebook, tacando o pé no prefeito, nos vereadores da base. Aí não tem coragem de falar o nome do vereador. E isso, eu quero frisar, isso não é bom para a comunidade. Isso não é bom para a cidade. E eu falo que não é bom porque esses que continuam e não desceu do palanque ainda, não têm contribuído. Porque nem nas atividades que são próprias da cidade, feitas pela comunidade, estruturadas com o suor do nosso povo, eles não aparecem lá para prestigiar. E ainda ficam na internet, criando contenda, falando situações que as pessoas de fora vão olhar e falar, que cidade é essa? Mas graças a Deus tem gente ainda de bem, que olha a cidade com outro espectro, que ainda valoriza aqueles que fazem e defende quem faz. Então quero finalizar minhas palavras agradecendo aos servidores que nesses 6 meses já contribuiu muito para o município, convidando a comunidade para sexta-feira estar na inauguração da modernização e revitalização da Avenida Bertaço e da inauguração lá da Praça Japonesa. Um dia de muito contentamento. Que eu me lembro que eu comentava com o prefeito Orlando, a gente fazia um memorial aos 110 anos, e ele teve a brilhante ideia de fazer a praça. Completando a ideia do memorial, do monumento, e fazer aquela linda praça em homenagem ao nosso povo japonês. Tenho dito, senhor presidente, boa noite, muito obrigado a todos. Vamos passar para a primeira parte da ordem do dia. Requerimento número 593. Requeremos à mesa satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficia ao prefeito municipal solicitando que se informe a esta casa sobre a existência de eventual planejamento no sentido da implementação de melhorias no campo de futebol do Natal Marrafão e da quadra da Morada do Sol. Por oportuno, enfatizamos a importância da manutenção nos tubos de esgoto localizado no subsolo da quadra esportiva da quadra do conjunto habitacional Dalva Cristóvão de Almeida, considerando suas precárias condições. Autor, vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Está em discussão o requerimento. Ninguém usando a palavra, em votação, aprovado. Requerimento 594. Requeremos à mesa satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência que se oficia o Departamento de Estradas e Rodagem, solicitando ao referido órgão informações sobre a possibilidade de urgente implantação de sistema de iluminação no trevo noroeste de acesso à nossa zona urbana, em frente à empresa Sina. Autor, vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Está em discussão o requerimento. Ninguém usando a palavra, em votação, aprovado. Requerimento número 592. Requeremos à mesa satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência que se oficie a Vivo, bem como ao chefe do Executivo Municipal, solicitando urgentes providências no sentido da remoção e realinhamento do poste de sustentação de fios e cabos implantado na Avenida Bertaço, altura do número, sentido bairro Centro, proximidades do estabelecimento comercial Tenda. Alertamos a administração municipal e a empresa de telefonia responsável pelo referido poste que, em decorrência da sua posição em relação à pista de rolamento, fomenta a ocorrência de colisões, ocorrência esta que se repetiu no dia 9/6 último, determinando, além dos prejuízos materiais, risco à vida de condutor de veículo envolvido.
Assim sendo, solicitamos a realização de estudos técnicos através da empresa responsável, objetivando realizá-lo, atuando a administração municipal com vista a exigir a realização da presente propositura. Autor, vereador Odilo Antônio da Silva. Está em discussão o requerimento. Com a palavra, palavra o presidente. autor. A gente não sabe quem foi o culpado do que aconteceu, né? Mas já é o terceiro acidente que causa ali. Eu fiquei até surpreso que eu passo ali 2, 3 vezes por dia e num detalhe, bairro, centro, quando você entra na sentido da Madeireira, você vê de longe que o poste está praticamente dentro da rua, né? Aí é um canto, nem o pessoal consegue passar ali naquela calçada, né? Por isso eu fiz esse requerimento para o presidente, para ver se a empresa dona do poste, né? Com estudo, com sua engenharia, ver se tem condições de melhorar alguma coisa ali. Muito obrigado. Continua em discussão. Ninguém usando a palavra. Em votação, aprovado. Requerimento 595. Requeremos à mesa satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência que se oficia o consórcio intermunicipal do Vale do Paranapanema, CIVAP, solicitando que se informe a esta Casa sobre o processo licitatório referente à aquisição de equipamentos odontológicos, ou seja, quando será concluído o processo e se existe uma previsão de chegada de aparelhos em nossa cidade. Autor, vereador Lucas dos Santos Pavano. Está em discussão. Ninguém usando a palavra. Em votação, aprovado. Requerimento número 596. Requeremos à mesa satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência que se oficia ao Executivo Municipal solicitando que se encaminhe a esse Legislativo informações no tocante ao atendimento em tempo integral de crianças em creche que integram a faixa etária de 4 a 6 anos em toda a nossa base territorial, ou seja, que contemple todos os setores da cidade. Conforme temos conhecimento, crianças de 0 a 4 anos são atendidas em nossas creches em tempo integral e acima de 6 anos, outros programas fazem o acolhimento, sendo que no hiato acima citado, ou seja, de 4 a 6 anos, em alguns setores da cidade, tais possibilidades inexistem, permanecendo as mesmas apenas em um período nas creches, retornando para seus lares, ensejando dificuldades às famílias, onde seus responsáveis necessitam de exercer suas atividades laborais diárias, não reunindo condições para arcar com os custos de cuidados durante este período. Autora, vereadora do Semara Lúcio. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra, senhor Com presidente. a palavra a autora. A criança de 0 a 4 anos, ela é atendida pelas creches. Acima de 6 anos, ela vai para a escola. Tem alguns lugares, algumas escolas, pelo que eu fiquei sabendo, que é a escola Natal Marrafon e da Vila Santa Rosa, que ela tem período integral. E a criança de 4, eu tenho me deparado muito com pais que precisam trabalhar, não tem condições de pagar uma pessoa para cuidar dessa criança, e essa criança de 4 a 6 anos, ela está desprovida de atendimento, de um acolhimento. Então, eu gostaria que me respondessem quais são as escolas, se é possível adaptar, incluir o período integral, como que funciona esse serviço de... Seria até a inclusão de um serviço de acolhimento para criança de 4 a 6 anos. Obrigada, senhor. Continua em discussão. Ninguém usando a palavra. Em votação, aprovado. Requerimento 597. Requeremos a mesa satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência que se oficia o prefeito municipal solicitando que se informe este legislativo sobre eventuais providências da administração, objetivando solucionar o grave e crônico problema da falta de medicamentos no setor de farmácia municipal. Tornou-se recorrente as reclamações da população quanto ao problema que, ora, destacamos, constatando-se a falta no estoque ou mesmo insuficiência de inúmeros medicamentos, fato que muito nos preocupa, já vista a necessidade da população, urgindo assim que sejamos certificados sobre as suas razões, bem como
sobre eventual mobilização administrativa, tendo por meta equacionar o problema. Vereadora Dulcemara Lúcio. Está em discussão. Peço a palavra, senhor A presidente. palavra, vereador. Eu quero assinar junto, porque eu vou, inclusive, cutucar o nosso prefeito Padovan, porque realmente é uma situação recorrente e que a gente percebe, que eu falei ali, que a administração ela tem primado para fazer as coisas andar muito tranquilo, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de cuidar da coisa pública, melhor do que cuida dos boi dele. O Padovan faz isso. O Carlão faz isso andando na rua. O presidente dessa casa aqui, que é um líder nato do grupo do nosso prefeito Orlando Padovan, se desdobra até para trazer soluções e respostas para essa casa. E nós, independente de situação ou oposição, como diz o nosso deputado, rico deputado em trabalho, o deputado de Toma, nós somos o para-choque do povo. Então, quando a vereadora coloca esse requerimento, e eu que sou da administração, que primo também por um trabalho de administração, e eu faço isso como servidor público há 16 anos, amo cuidar da coisa pública, eu aprendi isso, porque foi a coisa pública, o recurso público que me deu educação de qualidade, desde que eu me conheço por gente, é a educação formal. E eu não posso aceitar que toda vez entre um requerimento nessa casa, e é um requerimento que eu sei que tem conteúdo porque eu fui cobrado. Cadê o medicamento X? Então, eu vou cobrar a vereadora também nesse posicionamento aqui. Falávamos eu e a vereadora Cida, antes de vir para cá, sobre esse assunto. Porque eu recorri para ela para saber o que estava acontecendo lá. E hoje eu falei no departamento de licitação, com a companheira Rita, que é responsável lá, e ela me passou um posicionamento. Então alguma coisa tem que ser feita. Porque de novo o assunto farmácia. De novo o povo gasta o tempo ligando para o vereador, reclamando de um problema, que é recorrente. De um problema que o deputado federal Vicentinho mandou 500 mil reais para implantar a informatização na rede municipal de saúde. Para dizer que tem um problema, deve ser humano, porque financeiro não é. Então, hoje aconteceu comigo, vereadora Dulcemara. Semana passada também me procuraram 2 vezes sobre esse assunto. E não é culpa do prefeito. Não é. E todos nós aqui sabemos que não é. Então, eu vou querer também saber o que é que aconteceu nessa semana, nesse período de 30 dias para cá, que as pessoas procuraram a vereadora Mara, procuraram a vereadora Cida, procuraram o vereador Jurandir, porque está faltando essa situação, e o vereador Dinelli também. Não é possível. Se ninguém tem coragem de falar para um servidor, para ele melhorar o serviço, então fala para mim, porque eu sei o que é ser servidor. Eu gosto de ser servidor. E eu não vou concordar que algum servidor erra lá na ponta. Que toda vez acontece a mesma coisa, senhor presidente. A gente debatendo aqui sobre o sistema CROSS. Todo mundo, nós aqui nessa casa. Protegendo as vidas. Gastando dinheiro para ir lá em São Paulo falar sobre o sistema CROSS, defender a nossa população. Para que alguém lá na ponta não faça o serviço de casa. Vamos melhorar esse negócio dessa farmácia. Não é possível. E eu faço questão, senhor presidente, se o senhor puder me ajudar, eu quero saber a resposta aqui, em nome dessa casa. Porque eu digo para os senhores, a minha revolta é, o papel do vereador, hoje, avança para muitos sentidos.
E a fiscalização tem que ajudar a administração a fazer isso daí. Então eu vou querer saber, assim, que eu estou de saco cheio de ver as pessoas cobrando coisas lá da ponta e que respingam de nós, sem merecer. E nós, vereadores, e nós no prefeito Orlando. Porque nós teríamos muito assunto para tratar do que ficar procurando reconhecer e resolver problemas menores, problemas pontuais causados por ineficiência. E eu não sou sobrinho do Dória, não sou parente dele, não. Tenho dito, senhor presidente, muito obrigado. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Vou falar a vereadora Mara. Concordo com o vereador Jurandir, tanto é que eu tenho sido severamente, por ser da saúde, cobrada nesse sentido. Tenho conhecimento que faltaram medicações de alto custo, eu sei uma lista que faltou, o governo não liberou, não foi liberado. Trabalho com pacientes que não podem ficar sem essa medicação e tenho recorrido para que ele não fique sem essa medicação, que pode provocar um dano muito grande ao mesmo. Mas nós temos conhecimento também que tem faltado medicações básicas. Eu não sei de quem é a culpa. Eu só sei que nós, vereadores, estamos sendo cobrados. Então, eu também quero essa justificativa, licitação, eu acredito que não seja, porque nós já estamos em junho. Então, eu também preciso disso. Eu estou sendo severamente cobrada. Tenho dito, senhor. Continua a discussão. Peço a palavra. Palavra, vereador Ginello. Eu não quero aqui atribuir a falta de medicamento a esse ou aquele, certo? A gente sabe, quando falta medicamento, às vezes existe uma série de problemas. Pode faltar matéria-prima, pode a licitação estar demorando para entregar, problema com transporte, tudo isso existe. Mas é o que o Jurandir disse, é muito complicado para a gente ficar sempre se defendendo da mesma coisa. A mesma coisa. Essa semana foram 3 pessoas me procurar com problema de falta de medicamento. Quanto à questão da informatização, eu ainda vejo muito papelzinho, né, no ESF. Então, eu acredito que aquele sonho que a gente tinha de ver o pessoal com o tablet na mão, fazer uma visita, chegar na casa do paciente e ele fazer tudo aquilo ali online, isso ainda não existe. Eu não estou vendo isso aí. Agora, é complicado para nós, como o Jurandir disse que foi 500 mil para a informatização, e por que não acontece? O porquê que você chega no ESF ainda é papelzinho, caderno, agendas para cá, para lá. Isso não funciona. Aí essas meninas têm que ficar trabalhando lá no computador, todo dia tem que jogar aquilo que escreveu manualmente, transcrever, digitar. Então, eu acho assim, o sistema não está funcionando. Talvez, eu acredito que tem medicamento que até tenha lá, viu, presidente? Até tenha lá. Mas eu falei aqui na sessão passada da necessidade da descentralização daquela farmácia. Ela está num lugar ruim, difícil para o funcionário atender, vira um aglomerado, a pessoa chega lá, ela não sabe aonde que é a doutora Zilda, onde que é a vacina, ela não entende. Eu fiquei lá esses dias, a vereadora observou, eu estava lá, e fica pedindo informação, aí a pessoa da farmácia está atendendo, aí a pessoa entra no meio, xinga, fala mal. É complicado isso. Como também não dá para você exigir muito do funcionário em umas condições precárias que está aquela farmácia. Não é a farmácia em si, é o local que ela está. Ela não está adequadamente, ela tem que descentralizar, sair fora daquela estrutura. É muito problema num local só. Então, a gente precisa, sim, realmente fazer alguma coisa para que isso resolva-se, esse problema. Toda a vida, essa falta de medicamento e ficar falando, porque não comprou ainda. Eu não acredito que a prefeitura não comprou. Mas a informação que a gente tem é essa. Então, essas coisas não podem ficar. Realmente o vereador está sendo aí
vai na casa do vereador, vê aonde achar, vai na feira, está no lanche, aquele remédio não tem, quando vai chegar, está a vereadora Cida, a Mara que está lá dentro, sabe melhor do que eu que nem sempre o problema é a falta, e sim a distribuição, tenho dito. Continue em discussão. Essa palavra, presidente. Palavra, vereadora Cida. Quero dar parabéns para a vereadora Mara. Realmente, ao Jurandir, Claudinei, realmente está faltando medicação, principalmente a medicação antidepressiva. O paciente não pode ficar sem. Tem paciente que se toma 3 comprimidos ao dia. Custa R$70 a caixa. Como vai comprar? Então, isso não pode acontecer mesmo. Falei com a coordenação, para não deixar faltar remédio para paciente, mas está faltando lá. E a farmácia, 15 dias atrás, estava redondinha com o funcionário. Agora vai me tira um funcionário de lá, coloca para o Natal Marrafão. A fila hoje é enorme de novo. Tem que resolver, realmente, vereador, temos que resolver a situação da farmácia. Está vergonhoso, está feio. Tem medicação faltando lá que é para pessoas, para circulação de sangue. E sempre teve, não pode faltar. É muito triste ver que falta medicação. O paciente chega em você, Cida, não tem a medicação, o que nós vamos fazer? Não pode, de maneira nenhuma, não pode faltar mesmo. Tenho dito, obrigada. Continue em discussão. Ninguém usando a palavra em votação, aprovado. Requerimento número 600. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, que se oficie ao prefeito municipal solicitando que se informe sobre a possibilidade da realização de audiência pública, tendo por objetivo debater-se sobre a implantação da coleta seletiva e a destinação final de resíduos sólidos dentro do município. Requeremos ainda que cópia da presente propositura seja encaminhada a todas as escolas de ensino médio localizadas tanto na sede municipal como também no distrito de Tororó do Paranapanema. Autor, vereador Claudinei Dinello. Está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, o autor. Esse requerimento aqui, eu estou pedindo uma audiência pública para falar do assunto da reciclagem. Se vocês passarem, qualquer um de vocês passar no loteamento do Medeiros, vocês vão poder observar sacolas, aquelas sacolas com reciclado dentro, jogado lá. Por que que aquilo foi para lá, não sei. Agora, eu entendo que nós não vamos conseguir, a prefeitura não vai conseguir fazer um trabalho bom de coleta seletiva sem a participação pública. É impossível, vereadora Cida. Não tem como. Nós que moramos na cidade temos que participar. E isso até hoje não foi feito. A gente precisa trazer aqui na casa as pessoas, igrejas, escolas. Eu estou pedindo para que encaminhe aqui para todas as escolas de ensino médio localizado, inclusive também trazer, se possível, alunos de Tororó, pessoas de Tororó, nosso distrito. Eu fiz aqui na minha justificativa, conforme o inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal de 1988, artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Veja bem, impondo-se ao poder público e à coletividade. Aqui a lei não está dizendo que é uma coisa que só a prefeitura que tem que fazer. É nós, juntos. Então, nós temos que, para assegurar essa efetividade de direito, incumbe ao poder público promover educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Como o Eliseu estava falando, a questão do lixo, nós não estamos dando segurança para algumas pessoas que moram perto de alguns pontos de lixo. Mas nós sabemos também que muitas pessoas que moram perto também jogam lixo. Mas a gente também não pode falar muita coisa hoje, porque a gente não tem cobrado isso de uma forma informativa. A gente não tem chegado até o povo. Tem localidade que não está passando o caminhão da reciclagem. As pessoas colocam e fica lá.
Não está passando, presidente. Onde é a falha? A falha está na coleta, em quem está fazendo esse organograma de distribuição, em quem? Então, eu acho que a população precisa participar. Então, eu queria pedir aqui, para que juntamente com o setor de meio ambiente da prefeitura, que a gente, nós, vereadores, trouxesse nossos amigos, que a gente incentivasse as pessoas para vir para a Câmara, para a gente ouvir. Vamos ouvir, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar o meio ambiente, vamos ver o que a gente pode fazer para tornar uma cidade de Pirapozinho joia de fato, sem lixo, com responsabilidade. E isso não é só na zona rural, não. Tem pessoas na zona rural que ainda queima lixo, vereador Jurandir. E queima. E tem setor do nosso município que o caminhão não está passando uma vez por semana. Já foi falado aqui, não só por mim, vários vereadores já falaram aqui. O porquê que esse caminhão não está indo, também não sei. Não vai. E o que o produtor rural vai fazer com o lixo dele? Ele vai queimar. É correto? Não. Mas compete a nós também fazer a nossa parte. Então, eu queria pedir ao presidente que agendasse essa audiência pública para depois do recesso, né, a gente poder estar discutindo esse assunto de perto. Tenho dito. Ninguém usando a palavra, está em votação, aprovado. Requerimento 601. Requeremos a mesa satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência que se oficie o prefeito municipal solicitando que nos informe a esse legislativo sobre a exata localização da antiga estrada boiadeira dentro do perímetro urbano. Autor, vereador Claudinei de Mello. Está em discussão. Peço a palavra. Palavra ao autor. Esse requerimento aqui, eu gostaria que o município me oferecesse informação aonde fica a nossa antiga estrada boiadeira. Falando novamente da questão aqui próximo à feira do CDHU, que a gente sabe que ali tem um trecho que não é totalmente da FEPASA. Nós temos, o município tem uma sobra de área ali, mas eu não sei exatamente aonde. Eu gostaria de saber se a prefeitura tem essa informação. Deve ter nos mapas lá. Nós precisamos saber o que é nosso e o que é de domínio da FEPASA. Porque eu penso que aonde se está colocando aquele lixo ali, e tem outra parte ali que não é da FEPASA, é nosso, é do município, cabendo a nós cuidar também. Por isso que eu preciso saber, um diz que tem, outro diz que não tem, todos dizem que é área da FEPASA, mas eu discordo que tudo aquilo ali é área da FEPASA, porque a área da FEPASA é apenas 30 metros, e ali tem mais que isso, tenho dito. Continua a discussão. Ninguém usando a palavra, votação aprovada. Requerimento 602. Requeremos a mesa satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência que se oficia ao setor de educação do município, solicitando informar se existe monitor no ônibus escolar que faz o trecho referente à rodovia Assis Chateaubriand até a divisa com o município de Presidente Prudente, ou se ele vai algumas vezes ao mês. Autor, vereador Claudinei de Mello. Está em discussão. Peço a palavra. A palavra ao autor. Mais uma vez, eu tenho que falar nesse assunto. O ano passado a gente falou muito nisso. A prefeitura providenciou uma pessoa para estar acompanhando as crianças, que é chamado monitor, mas parece que não está indo novamente. Uma semana vai, outra não vai. Então, eu gostaria de saber se isso já foi se resolvido, porque foi até criado aqui um cargo aqui, a gente votou aqui para resolver esse problema do monitor. E pelo que eu sei, a informação que eu tenho é que não está sendo cumprido. Não tem monitor. O fato é esse que preocupa, tem criança de 6 anos, 7, 8, e ainda andando sozinhos, né? Ainda mais agora na Assis Chateaubriand, estou falando daquela área ali que vai até a divisa de Presidente Prudente, aonde me foi reclamado. Então, eu gostaria de saber se de fato se foi regulamentado ou não, se está indo, porque a informação é que não está sendo acompanhado os alunos. Tenho dito. Continua a discussão. Ninguém usando a palavra, votação aprovada. Requerimento 603.
Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais de caráter de urgência, que se oficie o prefeito municipal, solicitando que o responsável pelo setor de mobilidade urbana entre em contato com o administrador do Google para a atualização dos mapas da cidade. Autor, vereador Claudinei de Mello. Está em discussão? Peço a palavra. A palavra ao autor. Agora que esse requerimento aqui, eu acho que tem tudo a ver aí com o vereador Jurandir, né, que é a pessoa hoje que representa o setor de turismo, já que nós estamos trabalhando aí para o MIT. Os nossos mapas, a nossa cidade, quem procurar hoje no Google não vai encontrar, vereador Walter. Você busca no Google Earth, por exemplo, tem coisa que Pirapó está há 6 anos atrás. Então, essa cidade moderna, bairros novos, não existe. E eu fiquei sabendo que o município tem que informar isso para o Google, para pedir providência para que eles façam a atualização. Então, a gente está sendo prejudicado. Quem me reclamou isso foi uma pessoa do Paraná que veio no Terra Park e disse que teve problema não para encontrar na rodovia, mas sim dentro de Pirapó. Então, gostaria de pedir para o vereador Jurandir que, através do setor de turismo, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa realidade, é a atualização do nosso mapa de Pirapózinho no Google Mapa. Tenho dito. Continua em discussão. Ninguém usando a palavra. Votação aprovada. Requerimento 604. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficie ao prefeito municipal solicitando que sejamos informados sobre a viabilidade da disponibilização de recursos financeiros com vista à aquisição de um respirador ou ventilador mecânico para a utilização no recinto do pronto atendimento municipal. A ventilação mecânica salva vidas, portanto, deve ser vista como uma importante etapa do tratamento do paciente com a insuficiência respiratória e sua aquisição certamente será de extrema utilidade no âmbito do referido logradouro público, ensejando ainda que se viabilize treinamento de profissionais da saúde para sua efetiva utilização. Autora, vereadora Maria Aparecida Alves da Silva. Está em discussão? Com a palavra a autora. Eu entrei com esse requerimento, visto eu estar no pronto atendimento, e chegando lá, eu me deparei com uma funcionária fazendo a respiração manual. E se cansa muito elas fazendo. E eu não sabia que não tinha respirador mecânico no pronto atendimento. É manual. Então, eu acho que tem como, se o prefeito quiser e puder, comprar esse respirador mecânico para o pronto atendimento. Para os primeiros socorros, resolve muito a vida de uma pessoa. Tenho dito. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora Mara. Eu já entrei com um requerimento solicitando a aquisição de um respirador mecânico, porque você ficar ambusando um paciente até a vaga cross ser liberada, isso é muito complicado. Não é fácil trabalhar com um ambu. Mas o que foi respondido para mim, que se Pirapozinho comprasse um respirador mecânico, que perderia a referência. Isso, eu entendo que não. O DRS respondeu essa condição. Mas, com essa vaga cross, eu acho que dá para se justificar. Um portátil, entendeu? Porque o que dá para a gente justificar é a demora da vaga. Você vai ficar aí sei lá quanto tempo, um dia, ambusando uma pessoa. Não é fácil. Então, eu concordo, assino, gostaria de assinar com você, vereadora, e eu acho que a gente tem que unir forças para que isso aconteça. Mesmo que venha alguém colocar algum empecilho com relação a perder a referência. Continua em discussão. Ninguém usando a palavra. Votação aprovada. Requerimento 605. Tendo em vista as matérias apresentadas por este mesmo vereador referente à necessidade de realização dos serviços de calçamento e conservação das vielas que compõem o residencial Natal Marrafão
e constatando que os problemas citados ali apontados ainda não foram totalmente equacionados, ensejando assim as mais justas reclamações dos moradores, requeremos à mesa satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência que se oficie o prefeito municipal, solicitando que sejamos informados sobre as razões da não realização dos serviços, conforme solicitado, e ainda no presente exercício será possível solicitar o problema ou não. Autor, vereador Eliseu Zanini. Está em discussão o requerimento. Ninguém usando a palavra, em votação, aprovado. Requerimento 598. Requeremos à mesa satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência que se oficie ao chefe do Poder Executivo solicitando que se informe a esse Legislativo sobre a viabilidade da criação e implantação de um ponto de táxi no âmbito do território do Distrito de Tororó do Paranapanema. Trata-se de medida das mais necessárias oportunas, considerando sua completa inexistência naquele distante bairro de nossa cidade. Enfatiza-se nesta oportunidade a sua urgência, atendendo-se assim mais este justo pleito daquela laborosa população. Autor, vereador Claudecir Marrafon. Está em discussão o requerimento. Ninguém usando da palavra, está em votação. Aprovado. Requerimento 599. Requeremos à mesa satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência que se oficie ao chefe do Poder Executivo solicitando que se informe a esse Legislativo sobre a possibilidade da urgente realização de estudos objetivando a ampliação do número de consultas diárias nas unidades de estratégias da saúde da família. Enfatizamos sua urgência, haja vista que, em razão do diminuto número de consultas nas unidades acima referidas, ensejas insustentável sobrecarga no âmbito do pronto atendimento, determinando prejuízo à população, solicitando críticas ao setor da saúde do município, impondo-se assim que estudos sejam realizados, tendo por meta a ampliação acima destacada. Esse é um requerimento em conjunto do vereador Claudecir Marrafão, Fábio Araújo Roque, vereador Walter Inácio Medeiro, Jurandir Aparecido de Lima, Odilo Antônio da Silva, Eliseu Zanini, Maria Aparecida Alves da Silva. Está em discussão. Peço a palavra, Com a palavra, presidente. vereadora Mara. Essas ESFs, elas precisam ser redistribuídas. Elas estão com um número excessivo de famílias por agentes comunitários. Ela tem que ser redimensionada, redistribuída e também com relação ao número de usuários que são atendidos nas consultas. Eu já falei disso aqui uma vez, em sessão anteriores, e o usuário ele não está sendo atendido dentro da da atenção básica da ESF. Então, às vezes, pelo número e pelos critérios que são colocados dentro das ESF, dos grupos que são implantados, ele acaba indo para o pronto-socorro por conta de uma mancha na pele. E aí o pronto-socorro está estrangulado, chegando a 200 pacientes no dia. Eu gostaria de assinar esse requerimento. Eu sou da área saúde e tenho pleno conhecimento dessa situação. As ESFs elas precisam ser redistribuídas, readequadas. Continua em discussão. Eu só queria fazer uma ressalva com relação a esse requerimento. Da forma que está sendo conduzido, com todo respeito à equipe técnica da saúde, se a gente fizer a gente que é leigo no assunto saúde, mas se a gente fizer uma avaliação que nós temos 7 ISF no município, isso então subentende, nós temos 7 médicos diários. Nós temos mais 2 médicos no pronto-socorro. Outros 2 que viram o plantão de novo, mais 2. Então, se é somar, dá em média de 11 médicos. Né? Fora os da UBS. Né? Então, há necessidade de fazer uma reavaliação, porque não pode o ponto-socorro todo dia atender 180, 200 pessoas. Enquanto um SF está lá na vila, né, nos bairros, com 10 consultas. Aí, se muitos chegarem lá às 5 horas da manhã, pegam uma vaga. Se não chegar,
tem a chamada vaga de urgência, coisa nesse sentido. Então, eu entendo que há necessidade de um estudo para que se faça uma dinâmica diferente nesse atendimento. Principalmente nesse período frio que está vindo aí, que vai vir aí 3 meses de frio, aonde aumenta a questão de problema respiratório, gripe e outras questões mais. E o PSF está mais próximo da casa, né? Se o médico está lá das 8 às 5 horas da tarde, não tem um porquê, se a pessoa chegar lá com problema, ele não atender, porque já deu a quantidade de vagas, né? Então, o nosso requerimento aí nesse sentido, para que o prefeito chame lá a equipe de saúde, faça uma reavaliação do serviço, né? Pela quantidade de médicos que nós estamos pagando diário, 7 médicos nos PSF, 4 médicos nos plantões dos pronto-socorro, fora os médicos que atendem na UBS, não tem o porquê as pessoas reclamarem que não tem um médico para ser atendido, né? Aí espera das 5 horas da tarde para ir para o pronto-socorro. Tem uns que a gente sabe que faz isso por não gostar do médico que está lá. Mas, muitas vezes, em alguns casos, a pessoa está precisando, chega lá, não vamos atender mais hoje, que já deu a quantidade de vaga. Então, é o apelo para o prefeito, inclusive, se os demais quiserem assinar, fique à vontade, para que chame lá a equipe de saúde, faça uma reavaliação, né, da forma que está sendo feito esses atendimentos, porque da forma que está, nós estamos gastando todo mês um dinheiro enorme com o médico, e a população está sendo mal atendida nas vilas com relação aos ISF. Continue a discussão. Peço a palavra. Falar de saúde, a gente sabe que é muito complexo, né? A saúde pública, para ela funcionar, ela depende de uma série de coisas. Não basta, é o que o presidente falou, estamos gastando bastante e o atendimento não está bom. Não se tem vaga no ESF, tem pessoas esperando 30 dias, outros 20. Essa questão de chegar e estar com um problema, apareceu uma dor, aí ela vai lá no ESF, vereadora Dulce, só para a semana que vem. Olha, mas quem apareceu com uma dor no braço, sei lá onde, vai esperar para a semana que vem? Mas não tem encaixe. Então realmente tem que ver o que está acontecendo. Acontece que Pirapó muda muito a realidade de moradores, está mudando muito rápido as construções, os bairros novos, né? Mas está mal distribuído. Realmente, com esse tanto de médico, não era para estar congestionado o atendimento da forma que está. E realmente, eu tenho ido muito no pronto-socorro, fiquei lá quinta-feira à noite, um bom tempo lá, e se vai ali por tão pouco, se vai ali coisa que o ESF resolveria. Mas, é o que a Mara falou, espera das 5 horas, porque ele quer ir lá mais rápido. Mas a gente não pode permitir isso, senão a gente vai gastar dinheiro à toa com a saúde. Como que nós vamos resolver o problema de saúde se a atenção básica não está sendo feita? Ela não está sendo feita por questão de gerenciamento, né? Mas eu não estou aqui dizendo que quem está lá não está gerenciando bem. Isso não é uma coisa nova, isso já faz tempo que vem vindo assim. A população também, ela não quer entender a questão da distribuição da saúde. Não é fácil você falar para uma pessoa, para ela não ir no pronto-socorro, vai no seu ESF, mas ela quer ir à noite, ainda mais quando tem alguns médicos de nome, igual a gente sabe, eu vou lá porque fulano está lá e fulano é bom. Mas isso está tumultuando e o nosso atendimento está ruim no pronto-socorro por conta desse tipo de coisa que está acontecendo. Não é porque o atendimento médico não, é porque realmente está chegando coisa lá que é atenção básica. Tenho dito. Continua a discussão. Ninguém usando a palavra, aprovado. É só para contribuir. No meu ponto de vista, se ele abre às 8 e fecha às 5, nesse período, mesmo que tenha ali aqueles atendimentos de urgência, se aparecer um caso lá, a pessoa com febre, uma criança com febre, a médica tem que atender. Não dá para virar para a criança, para a mãe da criança e falar assim, vai no ponto-socorro porque as vagas acabaram. Né? Não está atendendo.
Então, tem que se criar um mecanismo lá, junto à coordenação. Olha, durante o atendimento, se surgir um caso aqui, que a pessoa chegou, que está precisando daquele momento, tem que ser atendido. Não pode virar para a pessoa e falar, vai para o ponto-socorro. Por isso que sobrecarrega o ponto-socorro. Né, esses dias aconteceu um óbito lá, parou todo o atendimento até fazer toda a parte burocrática, aí já chegou uma que desmaiou, aí chegou um idoso que precisava de atendimento urgente, parou tudo, e tinha gente que estava lá 2, 3 horas esperando no ponto-socorro. Aí a pessoa não vai entender. Se ela chega lá que teve um óbito, que para tudo, que vai tentar reanimar um idoso que faleceu ali, dentro do ponto-socorro, e sendo que o médico lá do SF poderia ter resolvido o problema. Então, eu acho que precisa ter aí uma reavaliação da forma que está hoje sendo preenchido o período aí das 8 às 5 horas da tarde. Porque o médico não tem que ir embora 4, nem 3. Ele está pago das 8 às 5 horas da tarde. Né? Então, não, ele tem que ficar. Mas ele tem que aparecer a urgência, ele tem que atender. Não pode virar e falar assim, ó, eu não vou atender porque já deu a quantidade de vaga, eu não vou atender mais. Aí a população sofre. Né? Vamos passar para a segunda parte da ordem do dia. Tem que pôr o relógio de ponto também para eles. Né? Porque os demais funcionários têm que passar, né? Estão passando, né? Não. Ele não ganha por consulta, ele ganha por período. É o horário, né? Com certeza, aparecer urgência tem que atender. Mas isso aí tem que chamar os médicos junto com a equipe e sensibilizar eles que a situação está ruim. Né? Que há uma reclamação geral do povo. Aí nós apanhamos desnecessário. Do jeito que está lá, os funcionários não aguentam mesmo. Os funcionários do ponto-socorro, tem dia que você vai lá, eles estão piradinhos, que eles não sabem quem que eles atendem. 180 consultas no dia, num plantão de 12 horas, quem aguenta? Não é? Interessado, vereador Lucas Padovano Santos Pavani, projeto decreto legislativo 024/1917. Concede título cidadão piraposense ao ilustríssimo senhor Gilmar Barbosa da Silva da Providência. O projeto tem os devidos pareceres das comissões, está em votação os pareceres. Ninguém usando a palavra, está em votação, aprovados os pareceres das comissões. Está em primeira discussão o projeto. Ninguém usando a palavra, está em primeira votação. Salvará a primeira discussão, se contrário, que ele se levantar. Está aprovado em primeira votação. Não, desculpa. Tem requerimento de urgência, assinado por 3 vereadores. Está em votação o requerimento de urgência. Ninguém usando a palavra, votação aprovada. Está em segunda discussão o projeto, decreto legislativo. Ninguém usando a palavra, está em votação. Salvará a primeira discussão, se contrário, que ele se levantar. Aprovado. Os dois aqui, que está em votação agora, é o do trânsito e o da desapropriação. Alguma dúvida com relação a isso aqui? Eu vou pôr para votar. Presidente. Com a palavra. Vou fazer separado. Interessado, o prefeito municipal, projeto de lei 044/1917, autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir por desapropriação via amigável ou judicial por interesse público área de terra que especifique da outras providências. Existe um requerimento de urgência assinado por 3 vereadores. Está em votação o requerimento de urgência. Ninguém usando a palavra. Aprovado o requerimento de urgência. Vamos ouvir o parecer verbal das comissões. Vereador... Comissão de Justiça e Redação, vereadora Maria Aparecida Alves da Silva. Pela legalidade. Vereador Eliseu Zanini. Pela legalidade. Vereador Walter Inácio das Medeiros. Pela legalidade. Está em votação o parecer. Ninguém usando a palavra. Aprovado. Vamos ouvir o parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Jurandir Aparecida de Lima. Favorável.
Vereador Odilo Antônio da Silva. Favorável. Vereador Claudinei de Nello. Favorável. Está em discussão, ninguém usando a palavra, votação, aprovado o parecer. O projeto está em primeira discussão. Ninguém usando a palavra, está em primeira votação, aprovado. Vamos colocar o projeto em segunda discussão, porque tem requerimento de urgência. Está em primeira em votação, requerimento de urgência. Aprovado o requerimento, está em segunda discussão. Se favorável, permanece constante, se contrário, se levantar. Então está aprovado o projeto em primeira e segunda votação. Discussão e votação. Interessado, prefeito municipal, projeto de lei 045/1917, dispõe sobre consolida a legislação que disciplina as operações de carga e descarga no município de Pirapozinho e dá outras providências. Existe requerimento de urgência assinado por 3 vereadores. Está em discussão o requerimento de urgência, ninguém usando a palavra em votação, aprovado o requerimento de urgência. Vamos... Isso. Ah, tá. Vocês estão votando contra o requerimento de urgência. Ok. Eu justifico, eu voto contra o requerimento de urgência. Beleza. Não sou contra o projeto, mas eu não aprovo, assim. Eu queria ter Tranquilo. tempo de discutir com A a gente casa. consta em ato, aliado, Tá? o Gali. Tá bom? Fazendo um favor. Eu voto contra o requerimento de urgência. Está em primeira discussão. Ninguém usando a palavra, está em primeira votação. Os favoráveis permanecem constantes, os contrários queiram se levantar. Vamos em segunda votação. Está em segunda discussão o projeto. Ninguém usando a palavra, está em segunda votação. Os favoráveis permanecem constantes, os contrários queiram se levantar. O projeto está aprovado em primeira e segunda votação. Que fique claro à população que a única coisa que está alterando nesse projeto é o horário de carga e descarga do sábado, das 6 às 9 da manhã, para que os locais de carga e descarga fiquem livres para a população poder estacionar seu carro a partir das 9. Ok? Um detalhe que eu queria ver com vocês. O ano que vem vai ter aquela questão que nós aprovamos do orçamento impositivo. E para isso nós vamos ter que fazer uma reunião para que todo mundo possa entender melhor a questão. Como o orçamento é votado em setembro e o pessoal da contabilidade tem que fazer a elaboração dele, e nessa elaboração já tem que constar a nossa imposição lá, que é 1% que vai dividir do orçamento, que vai dividir pelos 11 vereadores para fazer as suas indicações. Para que a gente não faça e cometa falhas, o pessoal da contabilidade vai trazer um pessoal para explicar para nós como é que tem que ser. E ele está querendo fazer dia 3 de junho. Julho, desculpa. 3 de julho. Tá bom para vocês? Dia 3. Aí eu só vou passar o horário, que é a hora que o doutor Jurandir lá da empresa pode estar aí para poder esclarecer. É dia 3 de julho. Não, eu vou ver o horário e eu passo para vocês. Aí cada um já vai pensando aí aonde vai estar fazendo a sua indicação. Porque não é só indicar, vai ser um orçamento impositivo. E subentende que aonde você indicar, no ano de 2020, o prefeito vai ter que fazer a obra que você indicou, ou repassar para alguma entidade, aí vai ficar, ele vai estar explicando para nós essa questão. Vamos saber certo na elaboração da previsão do orçamento, porque é dele que vai sair, calcular 1% e dividir por 11. Beleza? Aí eu mando no grupo aí de vocês o horário, mas fica certo já o dia 3 de julho. Nada mais havendo na pauta sobre a proteção de Deus, declaro a mesa encerrada. Você vai viajar? Vai para Cancún?